Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Bizu de Matemática. Eu sou o professor Diego De Santi e nessa aula vamos falar sobre números complexos. Então, antes de iniciar aqui o estudo do conjunto dos números complexos, vamos fazer então uma breve revisão sobre conjuntos numéricos. O primeiro conjunto de números aqui apresentado então é o conjunto dos números naturais. Bom, esse conjunto representado pela letra N possui como elementos aqui o 0, 1, 2, 3, etc. Tá? Então é um conjunto infinito de números. Tudo bem? Vale ressaltar que pode aparecer então esse conjunto dos números naturais com asterisco, significa que é o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, temos aqui 1, 2, 3 e etc. Tá? Então, exclui-se o zero desse conjunto. Pode ser representado também pelos naturais menos o elemento zero. Tudo bem? O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, possui como elementos aqui os números naturais e mais os opostos desses números naturais, ou seja, os números negativos. Então temos aqui, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e etc. Então perceba que os números naturais, eles também são números inteiros. Então eu posso dizer que todo número natural é um número inteiro. Ou ainda, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Analogamente, se eu quiser representar o conjunto dos números inteiros sem o zero, temos então o z asterisco, que é a mesma coisa que o conjunto dos números inteiros, excluindo o elemento zero, tá? Também chamado de conjunto dos números inteiros não nulos. O próximo conjunto é chamado então de conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Esse conjunto possui como elementos as frações, certo? Então, o conjunto Q é definido como o conjunto dos números do tipo A sobre B, tal que o A é um número inteiro e o B é um número inteiro diferente de zero. Tudo bem, pessoal? Porque não podemos ter uma fração com denominador igual a zero. Tudo bem? Então, exemplos aqui de números racionais. Por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 3 sobre 7, menos 8 sobre 10, por exemplo, menos 5 sobre 9 e assim por diante, tá? Então, são todas as frações, né, em que o número A é um número inteiro e o B é um número, então, inteiro diferente de zero, tá? Então, não pode ocorrer, por exemplo, 7 sobre 0, tudo bem? Esse número aqui não existe, tudo bem? Mas veja que você pode ter aqui, por exemplo, o número 8 sobre 1, tá? Então, nada impede que o denominador da fração seja 1. Só que o 8 sobre 1 é o próprio 8. E o 8 a gente já viu que ele é um número natural e ele é também um número inteiro, tudo bem? Então, posso dizer que todo número inteiro é um número racional? Sim, tá? Então, todos os números inteiros desse conjunto aqui são números racionais também, né? Porque são frações cujo denominador é 1, tudo bem? Outro exemplo aqui, menos 11 sobre 1, que é o próprio menos 11, tudo bem? Então, são números racionais e também são números inteiros. Tudo bem, pessoal? Uma outra forma de representar números racionais é por meio de números decimais. Então, por exemplo, ou 1 sobre 2 pode ser representado como 0,5, ou 1 sobre 3 pode ser representado como sendo 0,333, infinitos 3 após a vírgula. Né? Esse tipo de número aqui é chamado então de dízima periódica, tudo bem? Então, os números racionais, eles podem ser representados por meio de fração ou pode ser representado por meio de números decimais, sendo que são os decimais aqui com casas finitas após a vírgula, ou pode ter infinitas casas com repetição, que é a chamada dízima periódica. O próximo conjunto numérico, então, é o conjunto dos números irracionais. Bom, pessoal, então, um dos números irracionais, representado aqui pela letra I, são números
que não podem ser racionais, obviamente. Isso significa o quê, pessoal? Que os números irracionais, eles não podem ser escritos na forma de fração. Tudo bem, pessoal? Ainda, outra característica aqui dos números irracionais é que eles possuem infinitas casas decimais sem repetição. Ou seja, um número irracional não pode ser uma dízima periódica. Tudo bem? Então, alguns exemplos aí. Temos aqui, por exemplo, mais e menos π, tá? Então, o número irracional pode ser negativo, sem problema nenhum. Então, o número π é um número bastante conhecido e é um exemplo, então, de número irracional, né? Ele é que aproximadamente, então, 3,1415 infinitas casas decimais sem repetição. Outro exemplo, o número de Euler, por exemplo, mais e menos e, que é o número aproximadamente aqui 2,7182, etc. Também é um número com infinitas casas decimais sem repetição. Temos aqui outro exemplo, mais e menos raiz quadrada de 2, certo? Que é 1,4142. Temos uma aproximação da raiz quadrada de 2. Outro exemplo, mais e menos raiz cúbica de 7. Também é um número irracional. Tudo bem, pessoal? Então, todos esses números aqui são números que não podem ser escritos aqui na forma de fração. Tudo bem? Muito bem. O próximo conjunto numérico, então, é o conjunto dos números reais, representado, então, pela letra R. Bom, quem são os números reais, pessoal? É a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, tá? Então, unindo aqueles números que podem ser representados por fração com o conjunto dos números que não pode ser representado por fração, temos aqui, então, o conjunto dos números reais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Na forma de diagrama aqui, fica bem visível essa questão. Temos aqui o primeiro conjunto, então, representado pelo conjunto dos números naturais. Aí temos o conjunto dos números inteiros e temos agora o conjunto dos números racionais. Então, note, pessoal, que o número natural, ele é inteiro e ele é também racional, tudo bem? Então, eu posso dizer que os naturais está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos racionais. E aí temos o conjunto, então, dos números irracionais. Então, note que é um conjunto, né, mutuamente excludente com os números racionais, tá? Então, elementos que pertencem ao conjunto dos números irracionais, ele não pode ser racional. Tudo bem? Tranquilo? Então, temos aqui que o conjunto dos números racionais interseção com os números irracionais é o conjunto vazio. Tudo bem? Mas a união do conjunto dos números racionais com os irracionais, temos aqui então o conjunto dos números reais, tá? Então, quem é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais, então, vai ser representado por esse retângulo laranjado. Então, eis aqui o conjunto dos números reais. Tranquilo, pessoal? Então, temos aqui, complementando aqui, os naturais contidos nos inteiros, os inteiros contidos nos racionais e os racionais contidos nos reais. Tranquilo? Muito bem. Bom, então, conhecendo agora, né, então, todos os conjuntos numéricos até então estudados, vamos então agora resolver algumas equações. Então, resolvendo algumas equações. Então, por exemplo, se você for resolver uma equação dentro do conjunto dos números naturais, e essa equação for x² menos 25 igual a zero, por exemplo, resolvendo essa equação, temos aqui que x² é igual a 25, portanto, x é a raiz quadrada de 25, que é 5. A solução dessa equação é composta apenas pelo número 5. Por quê, pessoal? Porque a solução tem que pertencer, então, ao conjunto que eu estou analisando. Então, dentro dos números naturais, essa equação possui única solução, que é o 5. Mas note que se você tiver aqui essa mesma equação dentro dos números inteiros, temos aqui como solução o mais e menos 5, tá? Então, o x pode ser mais ou
pode ser menos 5, tá, pessoal? Por que pode ser menos 5? Porque menos 5 ao quadrado menos 25, veja que vai dar uma sentença verdadeira. Menos 5 ao quadrado é 25, 25 menos 25, temos aqui o zero, né? Portanto, temos aqui que zero é igual a zero, é uma sentença verdadeira. Então, portanto, o menos 5 também é uma solução dessa equação, só que dentro dos números inteiros. Portanto, temos aqui a solução, nesse caso, composta aqui por dois elementos, que é o menos 5 e o 5. Fechou? Muito bem. Vamos analisar um próximo exemplo. Dentro dos números naturais, a equação 4x² menos 9 igual a zero. Então, note que dentro do conjunto dos naturais, essa equação não tem solução. Por quê? Porque temos aqui x² igual a 9 sobre 4. X², então, vai ser a raiz quadrada de 9 quartos. Raiz quadrada de 9 quartos é 3 meios. Só que 3 meios, pessoal, não pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, a solução nesse caso é o conjunto vazio, tudo bem? No entanto, se eu estiver falando aqui do conjunto dos números racionais, por exemplo, a equação 4x² menos 9 igual a zero, ela vai ter como solução o mais e menos 3 meios, tudo bem? Então, a solução nesse caso é composta aqui pelos elementos menos 3 meios e o mais 3 meios. Tranquilo, pessoal? Prosseguindo aqui, mais um exemplo. Dentro aqui dos números racionais, a equação x² menos 7 igual a zero. X² menos 7 igual a zero, temos aqui que x vai ser igual a mais e menos a raiz quadrada de 7. Só que note que a raiz quadrada de 7, pessoal, ele não é racional, é um número irracional. Então, temos aqui, nesse caso, a solução, o conjunto vazio. No entanto, se eu estiver falando aqui dos números reais, a equação x² menos 7 igual a zero vai ter como solução mais e menos raiz quadrada de 7. E mais e menos raiz quadrada de 7 é um número real, tudo bem? Portanto, a solução nesse caso é o conjunto menos raiz de 7 e o mais raiz de 7. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Bom, dentro aqui do conjunto dos números reais, vamos analisar então a equação x² mais 1 igual a zero. Bom, nesse caso, temos aqui x² igual a menos 1 e temos aqui x igual a mais e menos raiz quadrada de menos 1. Tudo bem, pessoal? Agora a pergunta é, quanto vale a raiz quadrada de menos 1? Tá? Ou ainda, analisando esse pedaço da equação, qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 1? Note, por exemplo, que 1 ao quadrado é 1, ou seja, diferente de menos 1. E menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é 1 positivo, que é diferente de menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, você poderia pensar até que a solução dessa equação seria x igual a menos 1. Mas não é verdade, porque a sentença aqui é falsa, tá? 1 não é igual a menos 1, é diferente, tudo bem? Portanto, essa solução, x igual a mais e menos raiz quadrada de 1, não pertence aos reais, tá? Então, a raiz quadrada de menos 1 não é um número real, pessoal. Conclusão. A solução dessa equação é o conjunto vazio. Justamente, então, os números complexos, eles surgiram, então, da necessidade de resolver equações dessa forma, certo? Em que não há solução dentro do conjunto dos números reais. Então, foi necessário, então, criar um novo conjunto, e esse novo conjunto, então, é formado pelos números complexos, tá? Então, os números complexos vai permitir, então, resolver equações do tipo x² mais 1. Bom, de que maneira? A raiz quadrada, então, pessoal, de menos 1 foi chamado, então, de i, tá? Então, chamado, então, de número imaginário, tudo bem? Então, raiz quadrada de menos 1 é igual a i, ou ainda também podemos ter aqui que i ao quadrado é igual a menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, qual é a solução, então, dessa equação aqui? Bom, a solução, então, dessa equação vai ser x igual a mais e menos i, tudo bem? Bom, vamos analisar o próximo exemplo. Suponha que eu tenha aqui, então, a equação x² mais 4 igual a zero. Bom, resolvendo essa equação, temos aqui que x² é igual a menos 4,
Tudo bem? Temos aqui então que x ao quadrado é igual a mais e menos raiz de menos 4. Pela propriedade da radiciação, eu posso escrever então a raiz quadrada de menos 4 como sendo raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. Tudo bem? 4 vezes menos 1 é menos 4. Bom, a raiz quadrada de 4 é 2. Temos aqui então x igual a mais e menos 2 vezes a raiz quadrada de menos 1. Mas a raiz quadrada de menos 1 é i. Portanto, temos aqui que x é igual a mais e menos 2i. Tudo bem, pessoal? E essa solução é um número complexo, tá? Então, eu posso dizer aqui que esse mais e menos 2i aqui é um número que pertence, então, ao novo conjunto que a gente vai estudar, que é o conjunto dos números complexos. Então, representado aqui pela letra C. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, então, o que é um número complexo, basicamente, pessoal? O número complexo, então, ele é todo número da forma z igual a mais bi. Tudo bem, pessoal? Em que o a e o b são números reais e o i é igual a raiz quadrada de menos 1, tá? Ou ainda, né, o i quadrado é igual a menos 1. Tudo bem, pessoal? Bom, o que acontece aqui? Esse número a aqui, ele é chamado, então, da parte real do número z, tudo bem? Então, é chamado aqui de parte real, tá? Então, o número z aqui, que é um número complexo, pessoal, ele é composto aqui por duas partes. A parte real, que é o número a, e a parte imaginária, que é o b vezes i, tudo bem? Então, o b aqui é a parte imaginária do número z e o i é chamado aqui, então, pessoal, de unidade imaginária. Tranquilo, pessoal? Então, exemplos aqui de números complexos. Temos aqui o z igual a 2 mais 5i, é um número complexo. Temos aqui o z igual a 7i, tá? O que aconteceu nesse caso? A parte real é zero, tá? Então, lembrando que o a e b são números reais, então ele pode ser zero, tá? O a e o b podem ser zero. Ele pode ser negativo, inclusive, por exemplo, eu poderia ter aqui z igual menos 2 mais 8i, por exemplo, é um número complexo. O que acontece, então, se o b for diferente de zero, então a gente tem aqui o z igual a mais bi, chamado então de número imaginário, tudo bem? Bom, e se o b for zero? Então, nós temos aqui que o z é igual ao a. E nesse caso aqui, nós temos aqui um número real, tudo bem? Então, aqui a gente já conclui que, pessoal, que se o a e o b são números reais, e nesse caso aqui, nesse exemplo, o b é igual a zero, a gente conclui que o número z aqui é igual ao a, e esse número a é um número real. Então, eu posso dizer que todo número real é um número complexo. Tranquilo? Bom, e o próximo caso aqui é quando o a é zero e o b é diferente de zero. Então, nesse caso aqui, temos que o z é igual a b vezes i. E ele, então, recebe o nome de número imaginário puro. Tranquilo, pessoal? Então, concluindo aqui, os números naturais está contido nos números inteiros, os números inteiros está contido nos números racionais, os números racionais está contido nos números reais e agora os números reais está contido nos números complexos. Tudo bem? Bom, então vamos verificar então o diagrama dos conjuntos numéricos. Então tá aqui, pessoal, o diagrama. Podemos aqui então incluir então o conjunto dos números complexos. Então tá aqui o conjunto dos números complexos. Então note que existem números que são complexos, mas não são reais, né? Então posso incluir aqui no esqueminha que os números reais está contido nos números complexos. Fechou, pessoal? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!